Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira, feriado. Hoje daremos destaque aos artesãos. A Câmara Municipal de Petrópolis vai requerer o laudo da Polícia Civil para acompanhar de perto as causas do incêndio na garagem das empresas Petroita e Cascatinha. O LNCC completou 43 anos. O local abriga o supercomputador Santos Dumont, um dos maiores da América Latina e que é referência em ciência e tecnologia. Após a publicação do censo demográfico na última quarta-feira, a população de Nova Friburgo aumentou em 7 mil habitantes. Em Teresópolis, o Cine divulgou novas 124 oportunidades de emprego. As candidaturas podem ser feitas até esta sexta-feira pela internet ou presencialmente. Já em Três Rios está aberto o Cadastro da Cultura para a realização do mapeamento de trabalhadores, artistas, produtores, associações e espaços dedicados à atividade cultural e artística. O diálogo com o objetivo de acompanhar a arte de Petrópolis no continente europeu. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Hoje feriado em Petrópolis, muita gente em casa, outros dando um passeio, aproveitando aí o centro histórico, né, os pontos turísticos, ou aproveitando para passear com a família. Lembrando, amanhã aqui em Petrópolis, ponto facultativo, então dá tempo até de viajar também para a região, por exemplo, litoral aí do Rio de Janeiro. Entre outros passeios que a gente sabe que a variedade é imensa. Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Você de Três Rios, Teresópolis, Patida Férez, Paraíba do Sul e Nova Friburgo, será sempre muito bem-vindo ao Correio Petropolitano Debate. Deixe a sua mensagem, o seu recado. Vou já deixar aqui os meus parabéns para a Néia Custódio. Ela comentou ontem nos comentários que hoje seria aniversário dela. Então, meus parabéns, Néia. Muita saúde, muita paz, que Deus te abençoe. E, é lógico, aproveite a folga, aproveite o aniversário para curtir com a família, aproveitar esse dia aí que às vezes passa muito rápido, né? Vamos começar o programa de hoje com o nosso noticiário, um programa hoje um pouco mais leve, mas a gente já fala sobre as dezenas da Mega Sena, porque as 6 dezenas do concurso 2606 que vão ser sorteadas hoje, quinta-feira, às 8 horas da noite em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e também no Facebook das Loterias Caixa. Este é o segundo sorteio da Mega Sena de férias, que ainda terá um concurso no próximo sábado, dia 1º de julho. O prêmio da faixa principal está acumulado e estimado em 37 milhões de reais. Caso apenas um apostador acerte os 6 números e aplique, por exemplo, todo o valor na poupança, vai receber R$ 261.800 de rendimento no primeiro mês. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite pelo horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com 6 dezenas marcadas, custa R$ 5. Boa sorte para você. Vamos falar sobre economia, porque em maio de 2023 os preços da indústria variaram com queda aí de 3,07%, quando comparado ao mês de abril. É o quarto resultado negativo consecutivo. Nessa comparação, 20 das 24 atividades industriais tiveram queda de preços. O analista Alexandre Brandão, que é do IBGE e que inclusive divulgou essa pesquisa, comenta a respeito sobre os dados obtidos em relação ao mês de maio. Vamos acompanhar. Em maio, os preços da indústria, levantados pelo IPP, Índice de Preço ao Produtor do IBGE, variaram na comparação com abril em menos 3,07%. Com isso, o acumulado no ano ficou em menos 4,04% e a comparação maio deste ano contra maio de 2022 em menos 9,2%.
Essas 3 comparações são as mais intensas no campo negativo da série. No caso específico da taxa mensal, os valores negativos vêm se repetindo desde agosto do ano passado, com uma única exceção em janeiro deste ano, quando foi 0,29%. Além disso, nesse período, temos a taxa mais intensa negativa, a segunda mais intensa, a de agosto de 2022, menos 3,04%, e a terceira mais intensa, a de setembro de 2022, menos 1,89%. Em maio, houve um espalhamento das taxas negativas. 20 dos 24 setores apresentaram taxas negativas. Um fator importante nisso é a apreciação do real frente ao dólar, principalmente em setores que negociam commodities, como é o caso, por exemplo, de calçados e couro, principalmente por conta do couro. No caso do fumo, onde se vende o fumo para processamento, também outros produtos de transporte, onde temos, no caso dos aviões, né, mais alimentos, outros setores também, essa apreciação do real é importante. Mas os 4 setores que mais impactaram a taxa foram refino de petróleo, outros produtos químicos, extrativas e alimentos. Todos com variações negativas, todos os produtos listados, os 4 mais influentes dentro de cada atividade, são negativos, com uma única exceção, que é o preço do açúcar em alimentos, que foi positivo. Vários fatores explicam isso além do câmbio. No mercado internacional, o óleo bruto de petróleo e o minério de ferro têm tido variações negativas, um pouco por um excesso de oferta e no caso do minério de ferro, uma certa demanda menos intensa da China. Então, o óleo bruto de petróleo vai ter efeito tanto em todos o setor ali do refino, né, de petróleo, como também na própria indústria química. Por exemplo, a nafta vai ser um dos produtos que mais vai influenciar o resultado da química, né? São os derivados de nafta que vão estar despontando como um dos produtos de maior variação negativa. Além disso, você tem um mercado internacional do propeno, assim, que também é importante, e por fim, o dos fertilizantes, já que houve uma normalização da comercialização dos produtos que são matéria-prima para o fertilizante, e no caso específico do Brasil, com o fim da safra da soja, os preços, a demanda é menos intensa pelo fertilizante, e isso dá essa pressão para baixo. Então, no caso de alimentos, dos 4 produtos listados, 2 são derivados da soja, em linha com essa maior oferta de final de safra, mas também a carne bovina, no caso também por conta de um maior número de animais para abate. A gente trazendo para você aí, acompanhando toda essa evolução, a gente sabe que agora é um período de seca, apesar dessa queda aí no valor da produção, a gente sabe que a tendência até o fim do ano é que esses preços subam, né? E é lógico que impacta aí muito no bolso do consumidor. Vamos falar sobre o aterro de Teresópolis mais uma vez. O nosso repórter Wellington Daniel já está aqui no nosso estúdio para conversar com a gente. Ele vai trazer novas atualizações sobre o caso, porque a Prefeitura ontem divulgou uma nota por volta de 10 horas da noite, não é isso mesmo, Wellington? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. É isso, Richard. A Prefeitura de Teresópolis divulgou essa nota, o Gabinete de Crise da Prefeitura divulgou essa nota por volta das 10 da noite e traz algumas novas informações sobre essa crise que se instalou na cidade com o incêndio, né, no aterro sanitário do Fiche. A gente tem aqui, então, alguns dados que eles trazem. Que ontem, segundo a Prefeitura, já não tinha mais muita fumaça durante o fim do dia. Segundo eles, já em relação ao trabalho que está sendo realizado dos bombeiros, também com o apoio da Prefeitura, para chegar até o foco do incêndio. A Prefeitura também colocou que toda a rede municipal de ensino está funcionando hoje em Teresópolis, então até mesmo aquelas escolas ali do entorno, elas não estão mais com as aulas suspensas. E também os dados da saúde, foram 33 pessoas atendidas nas unidades, né, nos pronto-socorros, por causa dessa inalação da fumaça, todas com casos leves e já foram liberadas. E além disso também as equipes da saúde elas estão fazendo uma busca ativa, então estão com equipes móveis
E essas equipes móveis, seja nos domicílios ou então numa van que eles colocaram ali nos arredores do lixão, eles atenderam 70 pessoas. E aí, Richard, ontem também saiu uma nova informação disso, na verdade é uma decisão de segunda, mas que ontem teve publicidade, é que a Justiça determinou um embargo desse aterro sanitário. O juiz ele considerou para esse embargo todo o histórico do lixão. Ele já tinha sido interditado pelo INEA em 2018, e o INEA é o Instituto Estadual do Ambiente. Sim. E aí, então, agora a Justiça na época deu uma liminar para que o lixão continuasse operando, para que o aterro continuasse operando. Então, agora, novamente, a Justiça determina aí o embargo. E a Prefeitura também, nessa nota do Gabinete de Crise, divulgou uma nota que diz que já foi peticionado junto ao Judiciário um acordo entre o município e o Instituto Estadual do Ambiente e que eles aguardam uma decisão da Justiça quanto à operação do aterro. Então, a Prefeitura aí tentando resolver tudo isso. E vale lembrar que vai ter uma nova audiência no dia 20 de julho para discutir exatamente todas essas questões com a participação do Ministério Público. E um dos pedidos da Prefeitura de Teresópolis, como a gente vem acompanhando, é que o Estado ajude o município a fazer essa realocação da destinação do lixo do município, com a falta do aterro sanitário. É muito complicado quando a gente fala sobre a questão do aterro sanitário, porque a fumaça desse incêndio ela é tóxica, né? E isso gera diversas preocupações na população como um todo. Agora basta saber como que a Prefeitura vai adotar as medidas aí para um novo local, né? Para levar então esses descartes que são feitos pela população. Mas a gente sabe que é um trabalho árduo, difícil e importante também identificar aí qual que foi a causa do incêndio, o porquê. Tudo isso a gente vai trazer aqui no Correio Petropolitano Debate. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde para todos de casa. A gente muda de assunto e fala sobre a Caixa Econômica Federal, que vai pagar nesta quinta-feira a parcela de junho do Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social UNIS de final 9. Essa é a primeira parcela com um novo adicional de R$ 50 para esses beneficiários. As famílias com gestantes e também que contêm filhos de 7 e 18 anos de idade. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional, de R$ 150. As famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde aos 600, mas com um novo adicional, o valor médio do benefício sobe então para R$ 705,40, o maior até o momento na história do programa. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, neste mês o programa de transferência de renda do governo federal alcançou aí 21.200.000 famílias, com gasto superior a 14.900 bilhões. O auxílio gás também será pago nesta quinta-feira às famílias cadastradas no CadÚnico com o NIS de final 9, com um valor de R$ 109 em junho. O benefício segue o calendário do Bolsa Família. O montante caiu em relação ao mês de abril por conta das reduções recentes no preço do botijão de gás. Com duração prevista até o fim de 2026, o programa beneficia mais de 5 milhões de famílias neste mês. Com a aprovação da emenda constitucional, da transição e da medida provisória do novo Bolsa Família, o benefício foi mantido em 100% do preço médio do botijão de 13 quilos até o fim deste ano. Vamos falar sobre a nossa região, porque o Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, comemorou 43 anos de existência na última quarta-feira. Aqui em Petrópolis, localizado ele perto ali no Quitandinha, na verdade, né? O LNCC abriga o supercomputador Santos Dumont, um dos maiores da América Latina, e que é inclusive referência na ciência e na tecnologia. A data também lembra os 25 anos de instalação do laboratório da cidade imperial, que fica bem próximo ao Palácio Quitandinha e a BR-040. Localizado no Quitandinha, próximo à BR-040 e ao Palácio, o Laboratório Nacional de Computação Científica é um importante polo de pesquisa científica. O evento desta quarta-feira foi marcado por depoimentos emocionantes de ex-diretores, que foram responsáveis pelo crescimento e consolidação do espaço. Os projetos mais importantes de saúde, meteorologia, questões climáticas, acabam passando por aqui. O evento lembrou o desenvolvimento do LNCC ao longo desses 43 anos. O espaço é uma referência em ciência e tecnologia e abriga o supercomputador Santos Dumont,
que é o maior da América Latina. Há 25 anos, o LNCC tem colocado Petrópolis na rota do desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Além da festa, também foi lançado um site memorial com a história do equipamento. Todo o material ainda foi reunido em um livro. O melhor achado, com certeza, foi a gente pensar naqueles jovens pesquisadores que na década de 1970 apostaram na criação de uma nova área do conhecimento, que era a computação científica, que não existia. Então, a história do LNCC passa pela história da própria computação científica no Brasil. Então, é sempre muito bom quando a gente ouve que uma grande ideia pode gerar um grande resultado 40 anos depois. E é isso que a gente vê no livro. Políticos e personalidades da cidade também estiveram presentes. O vice-prefeito Paulo Mustrange representou o governo municipal. Já o vereador Ingo Rames levou uma moção congratulatória da Câmara de Vereadores. É uma referência para todos nós, é um exemplo para o Brasil inteiro, então a gente fica muito feliz de ter esse laboratório aqui na nossa cidade, cada vez avançando mais. A gente vê pelas falas de hoje aqui o quanto isso nos orgulha. Então, é uma singela homenagem da Câmara para parabenizar aqui o LNCC, em nome do professor Fábio, que é um grande amigo também, faz um trabalho fantástico aqui no LNCC. E a gente vem buscando melhorias que possa ser cada vez mais referência para o nacional, para a nossa tecnologia nacional. O LNCC trouxe a Petrópolis a possibilidade de alavancarmos um parque de tecnologia. Várias empresas hoje estão instaladas em Petrópolis porque primeiro veio o LNCC. Além da contribuição nacional, o LNCC também contribui com a cidade. Seus projetos ajudam a monitorar pontos, inclusive em relação à prevenção de tragédias. A análise de imagem através de drones ou através de satélites. Então, com inteligência artificial, você consegue localizar se existe um deslizamento, se existe probabilidade maior de ter um deslizamento. Isso é feito em parceria aqui com a Secretaria, né, da Prefeitura de Petrópolis, com o Kempler, para que possamos detectar não só onde já aconteceu, mas onde tem probabilidade maior de ocorrer deslizamentos. Importantíssimo, né? A gente aqui em Petrópolis ter uma referência como essa que é o LNCC e que possamos realmente ter esse local como um grande ponto para o desenvolvimento da cidade, seja pela área da tecnologia, seja para a prevenção de desastres, como a gente acompanhou agora. Vamos falar sobre educação, mas essa é uma notícia boa em partes, né? A Prefeitura de Petrópolis vai ter que entregar, então, os uniformes escolares aos alunos da rede municipal. Quem vai trazer as informações sobre esse tema é o nosso repórter Eric Portela, ele já está aqui no estúdio com a gente também para falar sobre esse tema. Boa tarde, Eric, não é isso mesmo? Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. É exatamente como você falou. A Prefeitura de Petrópolis vai disponibilizar uniformes para todos os estudantes da rede municipal de ensino que estiverem inscritos no CAD Único. A medida foi acordada com a Vara da Infância e Juventude após o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acionar a Prefeitura para que garantisse que nenhum estudante fosse impossibilitado de frequentar as aulas por não conseguir custear o valor de um uniforme, né? Segundo o prefeito Rubens Bontempo, 52% dos estudantes da rede municipal de ensino, eles estão inscritos em projetos sociais, mas apenas 25% desses estudantes receberam os uniformes no primeiro semestre do ano. A distribuição desses uniformes é obrigatória e a Prefeitura tem até 60 dias para apresentar o termo à Vara da Infância e Juventude, onde mostra a padronização dos uniformes. Isso ajuda a garantir a qualidade dessas roupas. Bom, infelizmente a gente teve que esperar o Ministério Público entrar aí com uma ação para cobrar isso da Prefeitura, né? Infelizmente o descaso com a educação, como a gente sempre acompanha, infelizmente a educação nunca foi prioridade. Eric, obrigado pelas suas informações. Eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, esse é um tema que a gente vai continuar de olho aqui no Correio Petropolitano Debate, porque é uniforme, né, gente? A criança precisa ir para a escola, às vezes o pai e a mãe não têm disponibilidade ali financeira para conseguir custear com o uniforme. A Prefeitura pode ter esse apoio, inclusive buscar apoio também governo estadual, governo federal, já que as pessoas que estão inscritas no CAD Único são voltadas principalmente para benefícios
do governo federal e a gente vê aí apenas 25% dos alunos receberam esses uniformes. E a gente já está praticamente em julho, né, começando aí o segundo semestre do ano e as crianças sem uniforme. É um descaso com a população petropolitana, né? Infelizmente, a gente acompanhando isso em Petrópolis, mais um descaso com a cidade, com os petropolitanos e no setor fundamental, a educação. Nessa quarta-feira, dia 28, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, o IBGE, divulgou os primeiros resultados da população e domicílios do Censo Demográfico de 2022. Nesse lançamento inicial, o IBGE informou totais populacionais e de domicílios em todo o Brasil e por regiões geográficas. Em Nova Friburgo, o resultado apontou que a população é de 189.337 pessoas, ou seja, 7.855 habitantes a mais do que o registrado no último censo, realizado em 2010. O período de 12 anos, de um censo para o outro em Nova Friburgo, sofreu também impacto demográfico em função da tragédia climática de 2011, e assim como todo o país com a pandemia da Covid-19. Mesmo assim, o resultado mostrou um crescimento populacional significativo no município. A gente volta a falar sobre Petrópolis e também de ônibus no município, porque a Câmara Municipal vai requerer, por meio de um processo de execução, a apresentação do laudo da polícia sobre o incêndio na garagem da empresa Petroita em Cascatinha. O incêndio foi no início de maio e destruiu mais de 70 veículos de ambas as empresas. As investigações correm em sigilo. O pedido de acesso ao documento foi feito, na verdade, após a solicitação, na última terça-feira, da comissão especial criada para acompanhar a apuração. Em reunião com a presença dos vereadores Léo França, Domingos Protetor, Gil Magno, Dr. Mauro Peralta e representantes da vereadora Júlia Casamasso, o grupo definiu os próximos passos. Na última terça-feira, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes apresentou o laudo realizado na garagem da Petroita em Cascatinha para o Comutran, o Conselho Municipal de Trânsito. A CPTrans e a Câmara também aguardam o laudo do Corpo de Bombeiros. De acordo com a comissão, a falta de câmeras de segurança na garagem também é uma das falhas das empresas e que esses equipamentos seriam fundamentais aí para as investigações. Uma nova reunião foi agendada para o dia 5 de julho, às 2 horas da tarde, na Câmara. A nossa equipe entrou em contato com o vereador Léo França, que é o presidente da comissão, e ele fala a respeito sobre esse requerimento. Vamos acompanhar. Estou passando agora para dar uma boa notícia aí para todos os cidadãos petropolitanos. Eu, como vocês sabem, sou o presidente da comissão para acompanhar o incêndio que foi provocado na empresa Petroita e também Cascatinha. Ontem nós fizemos a segunda reunião da comissão, ontem lá na Câmara, e um dos assuntos abordados foi a perícia feita pela CPTrans. Chegamos em consenso, toda a comissão, já encaminhamos um documento agora para o Corpo de Bombeiros, solicitando também a perícia e o laudo do Corpo de Bombeiros e também solicitando a 105 Delegacia de Polícia para que possa dar acesso a gente ao inquérito e também à perícia praticada pela 105. Outro dado importante é que já na semana que vem nós já iremos convocar já os empresários da Petroita e da Cascatinha e também os trabalhadores que estavam naquele momento do incêndio. É isso aí, gente. Obrigado e boa noite. Tá, e vamos seguir acompanhando essa situação aqui em Petrópolis, que a gente ainda não tem um desfecho muito claro a respeito do que aconteceu naquele dia em maio, né? O Cine Teresópolis disponibiliza essa semana 115 vagas de emprego com validade até a próxima sexta-feira, dia 30 de junho. São 78 para trabalhadores com experiência, 17 oportunidades para pessoas com deficiência e sem experiência, e 20 vagas para candidatos sem experiência. Porém, esse número pode variar, pois muitas vezes as empresas entrevistam e selecionam os candidatos diretamente e não informam ao Cine e também a Casa do Trabalhador que as vagas já foram preenchidas. O atendimento presencial ocorre de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã até as 5 horas da tarde, no Cine Teresópolis, que fica no primeiro piso da Prefeitura, na Avenida Feliciano Sodré, número 675, na Várzea, e também na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Luiz Nogueira Júnior, número 100, no bairro de São Pedro. Os interessados devem ter em mãos RG, CPF, o número do PIS, se não houver o cadastro vai ser gerado na hora, e a carteira de trabalho.
Se não tiver, é possível solicitar pelo portal Emprega TD. São cadastradas as experiências anteriores, qualificação profissional e as áreas de interesse. Então não deixe de se cadastrar, botar o seu currículo, lembrando que as vagas são atualizadas semanalmente, tá? Ontem a nossa equipe aqui do Correio Petropolitano Debate, do Correio Petropolitano, registrou um incêndio na localidade do Quitandinha. E quem acompanhou de perto a situação foi o Ícaro Almeida. A gente vai acompanhar esse incêndio nesse momento, a situação como que estava no local. Isso aí, nossa equipe acaba de chegar aqui, olha, na rua Coronel Veiga. Nós subimos e percebemos ali o caminhão do Corpo de Bombeiros que está na parte de baixo. Alguns moradores que acabaram de chegar em casa se assustaram com essa cena, olha. A vegetação toda em chamas e a própria comunidade começa a fazer o trabalho para tentar apagar o fogo. Olha ali em cima, ó. O morador acabou de trazer um balde junto com a esposa para tentar amenizar a situação. É crítico, já que existem casas aqui muito próximas à região que está pegando fogo. Eles conseguiram apagar as chamas aqui nesse trecho, ó, mas a gente percebe que a fumaça, olha, deixa tudo mais complicado. Vem cá, meu amigo, um minutinho. A tentativa é que o fogo não chegue nas casas, não é isso? Isso. Uhum. Mas já está amenizando bem já. Um susto grande? É enorme. Fogo se alastrando, bambu queimando. Uhum. Mas graças a Deus o bombeiro chegou aí e já tá dando uma ajuda muito boa. O medo é que essas chamas cheguem nas casas. Isso, sim. Eu fui tirar um carro ali atrás ali, senão, meu filho, ia piorar mais ainda a situação. Maravilha, não vou atrapalhar o trabalho, ó. A gente vê que os bombeiros já deixaram aqui uma parte do equipamento e os moradores, vem cá comigo, Wendel, continuam com medo. Tem muita gente que não quer falar, claro, mas a iminência do perigo é clara. Os bombeiros continuam fazendo o trabalho e você acompanha tudo de perto aqui com exclusividade com a nossa equipe da TVC. Dona Ângela, moradora daqui há quanto tempo, Dona Ângela? Ai, meu Deus, com uns 45, já 50 anos. E um susto desse, como foi? Não, é o segundo, né? Primeiro foi o da Petroita e agora esse, né? Porque nós tivemos que sair tudo de casa com a Petroita ali. E agora, a situação aqui. A casa aqui, a senhora, coitada, ela tá desesperada, estava sozinha e o povo aqui, se não é a turma se unir para apagar até os bombeiros chegar, foi difícil. Ainda tem um problema da rua ser estreita, não sobe direito, os carros. Difícil mobilidade, né? Difícil, eles trouxeram lá a mangueira com dificuldade, até eu mesma ajudei ali a puxar a Tô mangueira. vendo que a senhora tá com balde na mão, mostra aqui, Wendel. Tá todo mundo junto, ó. Ali embaixo tá tudo, né, tá pegando na casa da Glorinha. Chegou a pegar aqui, eu posso entrar para mostrar rapidinho? Cadê? Eu posso entrar rapidinho para mostrar a situação? Vem para cá que a gente tem que mostrar, ó, a dificuldade dos moradores daqui da área, justamente porque as chamas já estavam invadindo. Vai na frente, Wendel, para mostrar. Já estava chegando nas residências, ó. Os moradores, isso aqui, olha, a casa dela e deles ali embaixo tá tudo em perigo, entende? Uhum. Isso aí foi muita ajuda, que eles chegaram há pouco tempo. Então nós tivemos que botar a mão na massa mesmo para ajudar todo mundo. Pronto, o dono da casa liberou a gente para passar. Situação complicada, né, meu amigo? Bem complicado. Aham. Não tá dando tempo de respirar ainda. Eu moro aqui não. Aham, olha, eles ainda tá tentando jogar água porque existe a possibilidade dessas chamas voltarem, já que essa parte do bambuzal, ó, toda é propícia, né, para o direcionamento do fogo, ainda mais com os ventos fortes que estão, olha, tendo aqui na área. Já acendeu de novo ali o fogo e a nossa equipe mostra com exclusividade, existe o risco iminente, tá, dessas chamas voltarem aqui a chegar nas casas. Com certeza. Aqui atrás, você vê, nós estamos o tempo todo jogando aqui, para mim vai aqui, como é que pegou aqui atrás tudo. Aqui, ó, até aqui, é verdade, ó. Toda a vegetação queimada. Da casa mesmo. Muito complicado a situação e o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros e dos moradores daqui da área não para. E a senhora não para de botar água aí no balde, né? Não vai esperar só pelo Corpo de Bombeiros. Não, tem que ajudar, né?
Deus me livre, esse fogo apavora a gente. Se esse fogo chega aqui na casa de vocês? Me livre, queima tudo, misericórdia. Mas não vai chegar não. A gente não vai chegar não. E a gente percebe que toda a comunidade está aqui, ó, reunida para tentar ajudar a fortalecer esse trabalho. Mais gente chegando e nossa equipe acompanhando com exclusividade todo o trabalho, não só dos moradores, mas da equipe do Corpo de Bombeiros que está lá embaixo. Eles estão tendo muito trabalho, como essa senhora falou com a gente agora, ó, foi muito complicada a situação, já que para ter acesso aqui à rua onde tudo aconteceu, é uma ladeira estreita, eles não conseguiram subir com o caminhão. Por isso, ficaram ali na parte de baixo e a gente vê, ó, o desespero dos moradores para tentar apagar o fogo. Barilo, situação complicada aqui para chegar na rua, né? É complicado, mas a gente está conseguindo fazer o nosso trabalho aqui. O caminhão teve que parar ali, não sobe, né? Não sobe não. A gente teve que checar as linhas de mangueira até aqui em cima. O que é que você está achando agora? Qual é o panorama? Qual é o olhar que vocês têm nesse momento profissional? Aqui já está resolvido, né? Só está molhando, né? Tá fazendo uma linha fria. E a gente só vai ver agora, eu matei por aqui com o abafador, a gente só vai ver se tem mais algum fogo lá em cima. O que é que atrapalha o trabalho de vocês nesse momento? O vento, a vegetação densa, seca? A vegetação ela se encontra muito seca, né, por causa da época do ano, e é uma época que venta também muito, então dificulta o nosso trabalho. Valeu, Barilo, tá aí, ó, o Corpo de Bombeiros trabalhando sem parar para o fogo não atingir as casas. A gente percebe que a fumaça está bem próxima das residências, né? Nossa equipe acompanhando tudo com exclusividade aqui direto do bairro do Quitandinha, em Petrópolis. E esse é o medo da população, né? Sol forte, a gente ainda não sabe qual foi a causa inicial do incêndio. O Corpo de Bombeiros vai fazer uma análise mais técnica para descobrir como foi que essas chamas iniciaram. Situação delicada aí, né? A gente vendo aí a população, inclusive, assustada, precisando aí prestar apoio também ao Corpo de Bombeiros. Como a gente sempre comenta, esse é um período em que há muitos incêndios, seja ele de causas naturais, seja por conta da própria população, que às vezes quer limpar um terreno, algo do tipo, mas esse fogo se alastra muito rápido, justamente como o agente comentou, vegetação seca, venta bastante e isso se alastra de uma forma muito rápida e às vezes não dá o controle. É muito perigoso, inclusive, apesar da gente ter acompanhado ali a equipe, né, do Corpo de Bombeiros, tendo esse apoio da população, é sempre importante a gente ressaltar, para você que está nos acompanhando, cuidado na hora do combate às chamas, justamente para você não ter nenhum acidente em casa e tornar a situação um pouco mais complicada. Mas o que a gente viu ali preocupante, vegetação ali se alastrando fogo, podendo chegar até nas residências dos moradores ali na rua Coronel Veiga. Situação delicada, viu? Mudando de assunto, em Três Rios, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, foram abertos o cadastro de cultura para a realização do mapeamento de trabalhadores, artistas, produtores, associações e espaços dedicados à atividade cultural e artística, com residentes ou com atuação no município de Três Rios. Por meio do cadastro, os fazedores de cultura têm a possibilidade de estarem aptos a receberem apoio para as produções futuras e também projetos culturais. A importância é que todos os interessados façam as suas inscrições. Para dúvidas ou informações, os munícipes devem procurar a sede da Secretaria de Cultura e Turismo, que fica na Praça São Sebastião, número 224. Para quem já é cadastrado ou fez o cadastro em 2023, é importante informar que aos que ainda não se cadastraram, porque essa é uma oportunidade para que mais artistas possam incrementar a cultura do município. Então, se você aí é artista em Três Rios, faça o seu cadastro para você ter acesso aí, quem sabe, a apoio e parceria no futuro. E já que a gente falou sobre isso, a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouco para trazer para você a entrevista que fizemos hoje com o Coco Barçante. Ele é artesão, inclusive tem o Museu do Artesanato aqui em Petrópolis e que está com uma exposição
em Portugal. Tudo isso a gente vai trazer para você após o intervalo, que é rápido, e o Correio Petropolitano Debate volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente está fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 Meu.
meu. Meu. É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Coco, primeiramente eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouco a respeito da exposição e um pouco também de artesanato. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa exposição que está acontecendo aí em Portugal, para quem está nos acompanhando entender um pouquinho sobre esse evento. Então, olá pessoal, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, sempre bom estar com vocês aqui, né? Então, essa exposição, ela nasce logo após a nossa primeira exposição do Museu do Artesanato aqui em Lisboa, em 2013, né? Onde a primeira exposição nós falamos sobre os elétricos, que são os bondes, né? E aí falamos dos 200 anos de independência do Brasil, unindo as colunas do bairro da Graça, aqui onde possui o elétrico também, e essa ligação com o bairro de Santa Teresa no Rio. Então, fazendo essa ligação aí histórica, né, entre os dois países, né? E aí, logo após essa exposição do elétrico, veio o convite da galeria, através do seu gestor, né, o Rui Lagartinho, para a gente estar justamente desenvolvendo uma nova exposição, já que o resultado tinha sido alcançado, tinha sido bacana. E aí nasce 200 anos e aí mais um, né? Então essa exposição se chama Territórios Afetivos, né? Ainda falando dessa ligação cultural e histórica entre Brasil e Portugal, 200 anos e mais um. Então, quer dizer, o que é que nós vamos fazer, nos direcionar culturalmente, socialmente, até porque hoje em dia a influência, né, na época do descobrimento o Portugal foi para o Brasil, agora o Brasil está vindo bastante para Portugal. Então, como vai ser construída essa relação culturalmente entre esses dois países, já com esse novo movimento aí das pessoas, né? Então, essa é a base da exposição. 200 anos mais um, esse mais um para repensar essa relação. E, Coco, como que isso é refletido através das exposições? Inclusive, a gente consegue acompanhar uma ao fundo aí no seu cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre ela para a gente. Então, um dos caminhos dessa ligação entre os nossos dois países é a questão da fé, né? E essa exposição ela acontece justamente na época das nossas festas juninas aí, e aqui que se chama Festa dos Santos Populares, onde Santo Antônio é o padroeiro de Lisboa, né? Então, nós pegamos a fé como elemento de construção cultural entre os nossos países, e aqui também a gente tem um Cristo que chama Cristo Rei, que ele fica do outro lado do Rio Tejo, que é em Almada, né? Que ele chama o Cristo Rei. Então a gente faz essa ligação entre Cristo Rei e o Cristo Redentor, né? Por isso aqui atrás vocês veem todo esse Cristo fazendo essa intercâmbio, vamos dizer assim, cultural, com as nossas técnicas de artesanato do fuxico, né? Todas essas bolinhas que contornam o Cristo e ao redor dele são fuxicos, né? E é uma técnica assim que as pessoas, porque o mundo passa por Lisboa, né? Então a gente recebe visitantes de vários países e as pessoas não conhecem essa técnica, então as pessoas se encantam muito. Inclusive na entrada da exposição, na porta principal da entrada, nós fizemos uma cortina toda com fuxicos, aí as pessoas já entram nesse universo do artesanato através da técnica do fuxico, né? E queria que você falasse para a gente também como que, por exemplo, é a preparação para uma exposição como essa. Você comentou que o Brasil e Portugal se entrelaçam muito, principalmente pelas questões culturais e históricas que a gente bem conhece, mas eu queria que falasse sobre essa preparação, como que é feita a escolha
dos artesãos ou até mesmo das obras que vão ser selecionadas para a exposição? Então, é muito bacana, é muito desafiador, né? E é muito apaixonante, porque a gente escolhe o tema, né? Em cima desse tema, eu realizo oficinas com cada grupo de artesão que vai estar participando, o grupo produtivo, falando sobre esse tema. Então, a gente estuda um pouquinho, né, mais sobre a história do Brasil e de Portugal, nesse caso, né? A gente estuda um pouco sobre a vida de São Paulo e toda a história dele, e essa relação com o mundo, né, atual, os grandes desafios da humanidade. Então, isso tudo é passado para as artesãs, né, desses grupos atualmente, e para os convidados, porque aqui eu trago convidados de Portugal, né, também artistas e artesãos de Portugal, para que a gente tenha uma mesma leitura, né, sobre o mesmo tema, quer dizer, com leituras diferentes sobre o mesmo tema. Isso dá uma... As pessoas estão gostando muito, que isso dá uma diversificação, né, de técnicas e de conceitos inspirados no mesmo tema. Então, fica uma exposição muito, muito completa, né, e muito ligada à questão da diversidade também. E são quantas obras hoje nessa exposição? Então, o primeiro andar da exposição são só quadros bordados, né, que é uma característica do meu trabalho. Eu faço a pintura dos quadros, a construção estética dos quadros, e as minhas parceiras, as artesãs, elas bordam, né? Então, nós temos no primeiro andar, são 8 obras, né? A primeira, essa instalação aí do Cristo Redentor. Em seguida, vem 4 quadros feitos com a mesma imagem do Cristo, do Santo Antônio, e aí um quadro foi feito na favela da Rocinha, pela artesã Miriam Freitas, que chama Rio Vai na Fé. Cada quadro tem um nome também, né? Depois a gente tem a cidade de Itaperuna, onde o quadro é todo bordado. A técnica da Miriam é bordado e aplicação. Aí depois vem a Itaperuna, o quadro é todo bordado. E aí é bordado em flores, né? E aí se chama Florescendo a Fé. Um quadro muito bonito, todo feito em tons terrosos, né? Em seguida, o outro quadro é um quadro feito em parceria com a FAITERJ de Petrópolis, né, onde eu sou professor aí, né, da FAITERJ, que é o nosso projeto de meta-reciclagem. Então, o quadro é todo feito com lixo tecnológico, fios de computador, entendeu? Mostrando essa questão do reaproveitamento dos materiais. E o quarto quadro, do Santo Antônio, é do grupo Marias das Artes da cidade de Três Rios, né? Onde elas trabalham só o reaproveitamento de jeans. Então os quadros trazem esse conceito sempre de reaproveitar materiais também, né? E aí temos uma série que fala do mundo, né? Então, quer dizer, como eu disse, os quadros eles trazem um conceito da exposição. Fé e a relação com o mundo. Então, aí os outros 3 quadros são 3 quadros iguais, só muda a composição de cores dele. Esses quadros foram produzidos em Petrópolis pela artesã Guaraciara Peixoto, e é o mapa mundi, né? Trabalhado em tons de só amarelo, que chama Meu Mundo Iluminado, depois Meu Mundo Azul, né? Em tons de azul, e depois Meu Mundo Colorido, trabalhando essa diversidade, essa mistura das cores, mais ou menos seguindo esse conceito assim, né, de muitas cores e muitas construções, né, de contraste de cores. Esses quadros as pessoas gostaram muito, e eles foram os primeiros quadros que foram vendidos aqui na exposição, né? E aí, no segundo andar, eu tenho os nossos convidados, que são, como eu disse, os artistas do Brasil e do Rio de Portugal, falando sobre o tema da fé, né? Todos falando sobre essa questão da fé.
E, Coco, como que é poder participar novamente, levar uma segunda exposição para Portugal? E pergunto ainda, como que é a arte e a cultura aí no país? A gente sabe que no Brasil a gente ainda tem um pouco da desvalorização, principalmente desses dois temas. Em Portugal, como que você avalia, o setor da arte e da cultura? Então, expor é sempre um desafio, né? Expor numa exposição internacional é mais ainda, mas é um desafio de construção muito positivo, né? A atividade artística ela é difícil em todos os países, né? Quer dizer, na Europa se torna um pouco mais fácil, mas a perseverança ela é constante, né? E estar aqui é mostrar para uma nova cultura, como eu disse, o mundo passa por aqui, então a gente não mostra a nossa arte só para os portugueses, entendeu? A gente mostra a nossa arte para os espanhóis, para os franceses, para os italianos, né? Para os ingleses que gostam muito, né, apreciam muito o trabalho manual e o artesanato. Então é uma conquista bacana, como eu sempre digo, expor trabalhar o desafio do novo olhar, né? De você mostrar o seu trabalho para o novo olhar, que é o olhar que a gente faz. Quem produz, produz para quem admira, né? Então, e esse olhar vindo de várias culturas, e você perceber esse olhar agradando a várias culturas, isso é muito importante, né? Porque você percebe que o meu trabalho, que o nosso artesanato, que o nosso trabalho com as artesãs, ele é um trabalho que ganha o mundo, né? Eu costumo dizer, a minha experiência com o Museu do Artesanato, a minha vida profissional, eu acho que ela tem muito para mostrar que é possível, entendeu? Que é possível novos espaços, que é possível novas oportunidades, é só uma questão de empreender isso, né? E a mensagem para o poder público de que é possível, tendo as atitudes certas, a gente ganhar mercado, ganhar oportunidades e ganhar resultado financeiro para as pessoas envolvidas em todo o processo, né? Além disso, Coco, queria que você falasse um pouco sobre o seu modo de fazer o artesanato. Por que você utiliza essas características individuais que você tem, que você comentou logo no início aqui da entrevista com a gente, e o que você pretende levar para o público que acompanha, que vai numa exposição, quando ele vê a sua obra, o que você tem ali como objetivo de levar para essa pessoa? Primeiro mostrar o talento e toda a diversidade e beleza do artesanato do estado do Rio de Janeiro, né? Todas as minhas exposições, seja, né, como você já acompanhou também, no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro, a gente quer mostrar a importância da atividade artesanal dentro da economia criativa, né? A importância do artesanato como resultado cultural, né, na sociedade como um todo, né? E por que essa preocupação? Porque o mundo caminha de forma tecnológica, né? E o artesanato não pode ficar para trás, a gente tem que buscar novos caminhos para que essa atividade não se perca nesse caminho, né? Então, essas exposições, elas têm como principal objetivo divulgar o artesanato, né, do Rio de Janeiro, como consequência o artesanato do Brasil, né? Mostrar para as novas gerações a importância dessa atividade, né? Uma atividade que Portugal mostra isso de uma forma muito bacana, que é a atividade do artesanato como memória afetiva do turismo, né? Porque essa cidade vive praticamente de todo o movimento turístico que acontece aqui, e o artesanato é um desses segmentos que são contemplados com todo esse movimento aí do turismo. Da gente perceber aí cada vez mais o quanto é importante essa atividade ligada ao turismo, né? Da gente, todo mundo que entra aqui, porque dentro da exposição a gente tem uma loja, uma pequena loja com lembranças
feitas com todo o carinho e com todo o talento aí das artesãs do Brasil e de Portugal, e artesãos também, né? Porque temos homens também. Então, mostrar essa ligação importante, social e econômica, que o artesanato tem, seja como renda principal ou como complementação de renda familiar, o que não pode deixar de não ter atenção para ele, entendeu? São quantos artesãos que hoje participam aí dessa exposição? Então, no total são 40 pessoas, porque tem grupos, por exemplo, o grupo Bordando Futuro de Itaperuna, composto por 12 integrantes, né? Mas, assim, colocando como núcleos produtivos e pessoas que fazem individuais formando, são 22 convidados. Sou eu e mais 22 grupos, mais 22 convidados, entendeu? De várias cidades do estado do Rio, né? Temos a cidade de Mendes, temos a cidade de Itaperuna, Rio de Janeiro, aí eu vou olhando aqui para não... né? Temos Niterói, e assim, várias linguagens artísticas, desde a fotografia até a pintura tradicional, entendeu? Temos um convidado muito especial, que é o Ali Almeida, que ele é da cidade de Guarapari. Nós temos 2 convidados que não são do estado do Rio de Janeiro, que é o Ali Almeida, e, como eu disse, e o Gildásio Jardim, do Vale do Jequitinhonha, das Minas Gerais, cidade de Padre Paraíso. Porque esses artistas, eles possuem uma característica muito importante, né, na questão do pertencimento. Eles retratam nas suas obras a questão da valorização do pertencimento. Essas exposições falam muito disso, né? Da gente olhar para a gente como elemento, né, gerador de inspiração, né, e de cultura. Né? Valorizar o que é nosso, valorizar o que é genuíno, né? Valorizar o artista autoral, né, aquele que possui um trabalho que tem a sua própria assinatura, e, como eu disse, levar isso para o mundo, né? Quer dizer, no meu caso, através do Museu do Artesanato, tenho a gratidão de poder estar realizando esse trabalho e, como eu disse, mostrar para as pessoas que é possível, e vamos multiplicar isso, porque isso é uma ação para mostrar que temos que multiplicar, porque temos mercado para atender a essa demanda aí de busca do artesanato brasileiro. Você comentou sobre a tecnologia, o avanço da tecnologia, e Sim. que o artesanato ele tem que seguir, né, acompanhar essa evolução. Esse talvez seja o principal desafio hoje, Coco? Porque, na verdade, toda a construção de vida, toda a construção tecnológica, e aí quando as pessoas visitam o Museu do Artesanato, um conceito que a gente ressalta sempre, é que a vida ela é uma construção artesanal, né? A gente constrói a nossa carreira, a nossa vida afetiva, aos poucos, né? Nada é clicado no WhatsApp e resolvido de uma forma muito rápida. Então, o artesanato, na verdade, eles têm muito para ensinar que a vida é uma construção artesanal e de ponto a ponto, né? A gente faz isso no nosso dia a dia, só que a gente não percebe. E com toda essa nossa vida tecnológica que a gente teve aí, a gente percebeu também que a ansiedade, de repente, que a gente cria, né, em relação à vida, a gente de achar que tudo vai ser muito rápido, esse conceito, eu acho que serve muito para mostrar que a vida é uma construção mais lenta, e ela e da gente ter a paciência da espera, né? A paciência da espera. Agora, também tem um outro lado fortíssimo, né? Todas as minhas obras e as nossas obras, né? Porque são sempre coletivas, elas estão sendo todas registradas em blockchain, através da empresa KipoArt, né? Aí de Petrópolis, porque para dar autenticidade à obra e perceber que
o artesanato ele vai também acompanhar essa evolução, né, tecnológica, o quê? Utilizando o reaproveitamento de materiais, entendeu? De estar ligado de ser contemporâneo, né? O que eu costumo dizer, você pode fazer aquele pano de crochê que a sua avó fazia, né? É bacana, mas se você não tiver uma pegada atual, se você não tiver uma visão contemporânea do que o mercado está querendo e do conceito que você quer trazer, porque tudo que se vende hoje em dia é história, né? Nós estamos aqui vendendo a nossa história. A história do artesanato brasileiro, a história do grupo lá Maria das Artes, né? A história do Museu do Artesanato. Então, essas histórias elas são construídas, né? E são vividas e aí são passadas para os nossos produtos, né? Então, essa vivência do dia a dia, as pessoas gostam de saber disso, as pessoas querem comprar as histórias das coisas. E a tecnologia tem muito para contribuir nisso hoje em dia, né? Você vê, eu estou daqui, você está daí, e a gente está fazendo essa troca super bacana, né, dessa experiência. Eu já fiz uma live aqui da exposição, apresentando a exposição para os artesãos, então, quer dizer, de como o artesanato pode ser, né, como toda a nossa vida é potencializada com a tecnologia. A gente não pode deixar que essa tecnologia vá além da gente, né? Porque nós somos os humanos, né? E a tecnologia vai estar a nosso serviço, e não ao contrário, né? E, Coco, até quando essa exposição fica em Portugal e quais são os próximos passos? Então, já estamos com saudades, porque a exposição termina agora no dia 2 de julho, né? Mas já saímos aqui com uma nova agenda para o ano que vem, né? Em julho do ano que vem, vamos estar aqui de volta com a 3ª exposição do Museu do Artesanato. E são muitas as novidades, porque abrimos novos caminhos aqui. A cada ano vamos buscando novos parceiros, né? E novas pessoas que vão se integrando ao nosso projeto do museu, da internacionalização, né? Dessa nossa cultura. E isso é muito bom, assim, a gente estamos voltando muito satisfeitos, entendeu? Com o resultado e pensando, né, já para ano que vem, 2024, em julho aqui, continuar essa construção aí dos nossos pontos, né? Nossos pontos aí. A ideia é do Museu do Artesanato ter um espaço aqui permanente, né? Trazendo durante o ano todo o artesanato do Rio de Janeiro, mas aí são projetos. Mas, como eu disse, nada começa, né, sem você sonhar e você idealizar, e aí envolve empreendedorismo e atitude para realizar. Com certeza. Coco, obrigado pela presença, viu? Por conversar aqui um pouquinho com a gente, falar um pouco sobre a exposição, trazer um pouco qual é o objetivo dela. E, claro, o espaço está aberto para próximos encontros. Muito obrigado, aí sempre muito bom estar contigo, né, essa conexão é muito importante, e convido a todos, né, que ainda não tiveram oportunidade de conhecer o Museu do Artesanato, ali na Coronel Veiga, 1734, vamos ter alguns materiais, que eu vou estar fazendo uma pequena exposição do que foi apresentado aqui, para mostrar para os artesãos e para os nossos visitantes esse resultado, entendeu? E é muito... Então, aguardo vocês lá. Aquele café cultural, né? Com certeza. Coco, obrigado mais uma vez, viu? Uma boa término de exposição aí para você. Gente, um abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau. TVC,
a TV do Correio da Manhã.